Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática e hoje a gente vai estudar sobre a classificação dos poliedros. Nós vimos o seguinte, que os poliedros são sólidos geométricos que não possuem nenhuma parte arredondada, certo? Que todas as suas superfícies são planas. E a gente viu também que a palavra poliedro significa muitas faces. Poli, de muitas, edro, de face. Só que os poliedros podem ser classificados quanto ao número de faces que ele possui e também de acordo com o formato que ele tem. Então, são essas classificações que a gente vai estudar nessa aula e nas próximas também. Então, o que nós vamos estudar hoje? A classificação dos poliedros quanto ao número de faces. Então, de acordo com o número de faces que um poliedro possui, ele recebe um nome. Olha só nessa tabela, olha. Se o poliedro possui 4 faces, ele é chamado de tetraedro. Tetra de 4, edro de face. 4 faces, tetraedro. E assim, o prefixo, utilizado, ele vai representar a quantidade de faces, certo? Penta, 5 faces, hexa, 6 faces, hepta, 7 faces, um octaedro, quer dizer que tem 8 faces, um poliedro que tem 9 faces é chamado de nonaedro, 10 faces, decaedro, 11, undecaedro, 12, dodecaedro, 14 faces, tetradecaedro, 20 faces, icosaedro, 30 faces, triacontaedro, 32 faces, icosidodecaedro e 60 faces, hexacontaedro, tá? Então, aí a gente tem a classificação dos poliedros quanto ao número de faces. Então, olha só alguns exemplos aqui, ó. Temos a pirâmide triangular, ela possui 4 faces, então eu posso chamá-la de tetraedro. O cubo, ele possui 6 faces, então eu posso chamá-lo de hexaedro ou hexaedro, tá? Essa figura, esse poliedro tem 8 faces, então a gente chama ele de octaedro. Esse outro poliedro tem 12 faces, então o nome que ele recebe é dodecaedro. E esse outro poliedro possui 20 faces, e o nome que ele recebe é icosaedro. Então, vamos praticar um pouquinho essa ideia de classificação dos poliedros quanto ao número de faces? Olha, a gente tem 4 poliedros aí, 2 pirâmides e 2 prismas. A gente vai fazer a nomeação desses poliedros de acordo com o número de faces. Então, vamos na primeira pirâmide, que é a pirâmide quadrangular. Então, ela tem 4 faces laterais, mais a base, formando 5 faces. 5 é penta, então ficou pentaedro, certo? 5 faces, como que é o sólido que tem 5 faces, como ele é chamado? Pentaedro. Embaixo, a gente tem a pirâmide pentagonal. Quer dizer que a base é um pentágono. Se a base é um pentágono, quer dizer que a base tem 5 lados. Então, quer dizer que tem 5 faces laterais aqui nessa pirâmide. 5 faces laterais mais a base são 6 faces. Um poliedro de 6 faces é chamado de hexaedro ou hexaedro, certo? Esse prisma aqui é o prisma pentagonal, porque a base é um pentágono. Então, a gente tem 5 lados na base. Isso quer dizer que ele tem 5 faces laterais, uma para cada lado da base, e mais as 2 bases, 5 mais 2, 7. Um poliedro de 7 faces é chamado de heptaedro. O último prisma aqui, a base dele é um hexágono, ou seja, um polígono de 6 lados. Então, é um prisma hexagonal. Então, ele tem 6 faces laterais e 2 bases, total 8 faces. Então, o nome que ele recebe é octaedro, tá certo? Então, a gente termina aqui essa aula sobre classificação dos poliedros quanto ao número de faces. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me perguntar. Um abraço a todos!